Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Vou ler mais uma vez. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Pois bem, celebrar esse tipo de festa, ainda mais na proporção que está sendo, o nosso propósito não é judaizar a Igreja Assembleia de Deus de Filadélfia, pelo contrário, o nosso propósito é apontar esse tipo de festa para Cristo. E nós precisamos entender o quão é importante esta ministração sendo nessa noite, para que ela possa cair como semente no meu e no seu coração. Essa era uma das festas bíblicas em Israel. Não somente essa, mas existia cerca de aproximadamente aí 7 festas. Pastor, qual eram essas festas bíblicas realizadas em Israel? A primeira era a festa da Páscoa, e a Páscoa significa Pesach, significa passagem. Então, essa festa ela celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Você conhece a história. Aponta para quê? Ela aponta especialmente falando para Jesus como o Cordeiro de Deus. A segunda festa era a festa dos pães asmos, em hebraico Metzot, que significava então, essa festa celebrava o povo de Israel comendo um pão sem fermento, tendo que sair às pressas do Egito. Essa festa aponta para a santificação de Cristo, para a santificação em terra e santificação do cristão. A terceira festa era a festa das primícias, também conhecida como Bikurim. Esta festa então celebrava a primeira colheita dos frutos da terra prometida. Ela apontava exatamente para a ressurreição de Cristo. A quarta festa era a festa de Pentecoste, que significa então Shavuot. E essa festa então ela celebrava exatamente a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, que foi dada aos pés do Monte Sinai para Moisés, e celebrava também a conquista da terra prometida. A festa então de Pentecostes era uma festa muito ousada e muito usada, muito alegre, e essa passou a ser uma dessas festas porque simplesmente ela significa o derramamento do Espírito Santo. Essa lei que foi dada a Moisés, ela tinha que ser celebrada. Então, Pentecostes entrava nesse sistema bíblico. A quinta festa era a festa das trombetas, também conhecido como Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Essa festa então ela celebrava exatamente o ano civil judaico e a convocação de Deus de Israel ao arrependimento a Israel. A festa da expiação, também conhecida como Yom Kippur, era onde o sumo sacerdote ele entrava, passava pelo pátio, pelo santo lugar, chegava até os santos dos santos, e ali ele aspergia sangue, não só pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, mas também pedia perdão pelos pecados de Israel. Então a última festa, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, também conhecida como Sukkot. Essa festa ela celebrava a peregrinação do povo de Israel no deserto e principalmente a provisão de Deus. Apontava para quê, pastor? Para a presença de Deus habitando com o seu povo. Então, quando nós estamos sendo ministrados por uma dança como essa, nós estamos celebrando aqui a habitação de Deus nessa casa. Nós estamos celebrando a habitação de Deus no meu coração e no seu coração. Nós estamos celebrando a morada do Espírito Santo, a morada do Pai e a morada do Filho dentro do nosso coração. É um dos privilégios ser ministrados por essa festa, também conhecida não somente como tabernáculo, mas a morada. O que isso tem a ver, meus irmãos? Que a festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festas. Das 7, era uma das 3 grandes festas. Então se fazia o dia da expiação, do Yom Kippur, e 5 dias depois então dava início à festa dos tabernáculos. Em que mês, pastor? No mês de Tisri, no hebraico, aproximadamente setembro e outubro. Pastor, qual o significado histórico? A festa de Sukkot, ou a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, celebrava a gratidão ao Senhor.
Esta festa celebrava a alegria vindo de Deus para com o povo. Esta festa celebrava então a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a disciplina de Deus e o passo a passo israelita em Deus e para com Deus. Essa festa então celebrava a dependência de Deus. Quando nós estamos sendo ministrados nessa festa, simplesmente você não pensa que é só musical, pessoas dançando, não. Essa festa tem o objetivo de falar para mim e para você que a cada dia nós temos que ser dependente do Pai, dependente do Filho e dependente do Espírito Santo. Essa é o maior foco dessa noite. Pastor, o que nós podemos aprender com esta festa nos nossos dias? Em primeiro lugar, a palavra tabernáculo, ela significa morada. A palavra tabernáculo significa tenda. A palavra tabernáculo, ela significa cabana. Em outros contextos, a palavra tabernáculo significa santuário. A palavra tabernáculo significa morada. E a palavra tabernáculo significa habitação. A festa dos tabernáculos tem profunda implicação profética e espiritual nos nossos dias. Todas elas têm, mas o tabernáculo ele é sensacional. Por quê? Ela representa a plenitude da salvação e a comunhão eterna com Cristo. Então nós precisamos entender que dentro dos padrões judeus, a igreja que pertence ao Senhor precisa relembrar de uma forma especial esse tipo de ministração, porque ela representa a plenitude da morada de Cristo em nós. Ela representa a plenitude da salvação de Deus para com o homem. Ela representa Deus habitando no povo. Pastor, onde é que está isso? João capítulo 1, verso 17 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em outras palavras, o verbo se fez carne e veio morar entre nós. Em outras palavras, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é o cumprimento dessa festa. Jesus é o cumprimento legal, objetivando a dependência de Cristo nessa época. Por quê? Ele faz morada em mim, Ele faz morada em você. O Espírito Santo se move em mim, o Espírito Santo se move em você. E se for preciso, até com gemidos inexprimíveis. Por quê, pastor? O Espírito Santo é a presença contínua da igreja. Jesus de Nazaré é a presença, é a morada, é o tabernáculo diário para mim e para você. Assim como Deus habitava no meio de Israel, Ele agora habita em mim, e Ele agora habita em você. Jesus habita no meio da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Nós temos um privilégio, de onde é que você for, você levar Jesus dentro de você. A luz que brilha está em você. Então não fique preocupado se você está sozinho no seu trabalho, sabe por quê? Porque a habitação do Eterno está dentro de você. Não fique preocupado se você está sozinho na universidade, sabe por quê? Porque a habitação dele está dentro de você. Deus não quer apenas ser reconhecido, Deus quer exatamente morar dentro de você. Ele quer trabalhar dentro de você. Mais que religião, quando eu olho para essa festa, Deus quer um relacionamento. Deus quer morada. Uma coisa é Deus te visitar, a outra coisa é Deus habitar em você, habitar na sua casa, habitar nos seus olhos, habitar na sua mente. Deus não quer te visitar, Ele quer fazer morada em você. Deus, Ele não habita em lugares luxuosos, nada contra isso. Deus, Ele habita em corações obedientes, em corações consagrados ao Senhor. Quando nós olhamos para esse tipo de ministração, e olhamos de cima, se nós tivéssemos um drone daquela época, você observar que o tecido, que o tabernáculo era de tecido, o templo era de pedra, mas o novo templo é o meu e o seu coração. Aprendemos muitas coisas com esse tipo de ministração. Por quê, pastor? A igreja, como o corpo de Cristo, é a casa espiritual de Deus. Ou seja, quando um povo se reúne em unidade e em santidade, Deus manifesta a sua presença. Quando um povo se reúne com a morada gritando dentro de você, Deus gritando dentro de você, pode preparar que será aquele culto, porque aonde há o Espírito Santo, tudo pode acontecer. Aonde há Jesus de Nazaré, tudo pode acontecer. Aonde há Deus, o Criador de todas as coisas, tudo pode acontecer. É por isso que a igreja, ela é chamada morada do Eterno. É morada do Espírito Santo, porque a presença de Deus se manifesta onde há unidade.
A presença de Deus, ela se manifesta onde há simplicidade. A presença de Deus se manifesta onde há adoração verdadeira. Pastor, o que o senhor acha mais fascinante nessa festa? A festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas me chama a atenção pelo fato de um texto. Zacarias capítulo 14, verso 16. Só preste atenção. Zacarias capítulo 14, verso 16 diz assim: e acontecerá, preste atenção nesse texto, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. O que isso quer dizer, pastor? O profeta Zacarias, ele fala de um tempo posterior, principalmente aqui, à grande batalha do Armagedon. O profeta Zacarias, ele me dá um recado, e te dá um recado, porque muitos vão se levantar contra Jerusalém. Mas a Bíblia dá um final para a história, diz que Jesus vai governar sobre Jerusalém. Vai sentar sobre Jerusalém, irá governar, todos saberão que Ele é o Senhor. Após essa vitória, Zacarias diz que os que restarem virão para adorar o Senhor. Nós que já estaremos com Cristo, sabe o que o profeta Zacarias está dizendo? Um dia, os salvos em Cristo, pastor Biraci, vai poder ter a honra de celebrar mais uma vez, agora com Cristo, a festa dos tabernáculos. É um projeto milenar. Escute, quando Deus quer te levar para outro nível, quando Deus quer que você suba mais um degrau na sua vida espiritual, Ele não arruma a sua tenda, Ele desmonta a sua tenda. Você entendeu? Eu vou repetir. Quando Deus quer te levar a um nível mais alto, Ele não vai arrumar a sua tenda, Ele vai desmontar a sua tenda. Por quê, pastor? As tendas montadas, e a Yahvé morando em cada uma delas, mas pela provisão e pela dependência, quando a nuvem se movia, eles desmontavam a sua tenda para aprender algo mais na frente. E é assim que Deus faz comigo e com você. Quando Deus quer te levar a um nível absurdo em Deus, no bom sentido, Ele pede você, prepara a sua tenda, desmonte, porque eu vou querer te ensinar mais um passo na sua vida. Escute, no começo da história, a festa dos tabernáculos celebrava o fim da colheita. No final da história, a festa dos tabernáculos irá celebrar o fim da colheita. A minha pergunta é: você quer ficar dentro ou quer ficar fora da colheita? E aqui eu encerro a minha reflexão. Hoje nós somos os tabernáculos vivos. Hoje nós somos a presença viva de seres humanos na terra, porém cheios de Deus na sua parte interna. Mas um dia toda a terra será o tabernáculo de Deus. Um dia toda a terra se encherá da sua glória, se encherá da sua presença. Hoje Ele habita em nós, mas um dia nós vamos habitar nele. Jesus simplesmente, Ele não quer te visitar. Jesus quer fazer morada em você. Jesus quer tabernacular em você. Vire para o irmão que está ao seu lado e diz para ele assim: Jesus não quer te visitar. Diz para ele. Ah não, irmão, sei que você não jantou, mas fala com a voz de profeta aí, aleluia. Jesus não quer te visitar. Jesus quer fazer morada em você. Deixe Jesus tabernacular em você. Deus te abençoe. Eres mi roca, mi Dios que